Hey people! Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Antônio Pereira PNL. E desde já peço a você, não vai demorar nem 5 segundos, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, deixa teu like, comenta e compartilha em tuas redes sociais, porque isso vai me ajudar bastante, sem mencionar que esse vídeo poderá estar ajudando alguém que você conheça, alguém que esse conteúdo vai ser fundamental na vida dela. Então, vai lá, dá uma pausa no vídeo e faz tudo isso, que é rapidinho você consegue desenvolver esse trabalho e também volta aqui para dar continuidade nesse vídeo, porque hoje eu vou estar falando de um tema bastante importante no nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional ou até mesmo empresarial. Uma coisa que eu vou estar abordando já sem mais delongas, vamos deixar para lá, vamos voltar ao tempo em que nós éramos estudantes. Quando nós estávamos lá no colegial, no ensino fundamental, no ensino médio ou até mesmo na faculdade. Vamos voltar ao tempo em que nós éramos esses estudantes ávidos por conhecimento, ou então alguns mais relaxados, mais relapsos, alguns gostavam mais de brincar, mas vamos voltar para dentro de uma sala de aula. Imagina você agora dentro de uma sala de aula. Que tipo de aluno você era? Pensa nisso. O menino gritando bem aqui perto, como é que pode? Pensa nisso. Fala em aluno, aí aparece aqui já as coisinhas aqui de Jesus aqui para poder gritar. Vamos falar. Vamos voltando aqui. Então, volta para a sala de aula. Como era que você aprendia? Menina de novo. Como é que você aprendia? Como que você conseguia assimilar conhecimento? Era vendo? Você gostava de ver imagens? Você é aquela pessoa que quando pega um livro, vai no livro, começa a folhear, mas você está folheando para quê? Não para ver a quantidade de páginas, você está folheando para ver se tem alguma figura. Ou você é aquela pessoa que aprendia só escutando o professor falar, sentava lá na sala de aula, virava aqui, ficava só escutando, passava a aula todo desse jeito, copiava alguma coisa uma vez ou outra, mesmo que você nunca mais na vida fosse ler. Ou você é aquela pessoa completamente despojada, que estava lá atrás desse jeito, ou então em qualquer canto da cadeira, completamente folgada, às vezes um pé sobre uma outra cadeira. Era aquela pessoa que não aguentava ficar muito tempo parado. Quando eu falo sobre isso, eu falo justamente sobre a questão do sistema representacional, a forma, a zona de aprendizagem. E quando falamos de zona de aprendizagem, temos que pensar muito em Vygotsky. Vygotsky, ele falava uma coisa bem interessante sobre a questão da zona de aprendizagem, que está relacionada com a zona de desenvolvimento. A nossa zona de desenvolvimento pessoal em relação a conhecimento. Então ele dizia o seguinte, que a zona de aprendizagem ela é a distância entre aquilo que você domina e as atividades que ainda dependem da ajuda de outras pessoas para que você possa aprender. Essa é a dada zona de aprendizagem. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, eu fui professor também de colégio, dei aula para o ensino fundamental e algumas vezes para o ensino médio. E é interessante como você começa a calibrar um pouco a turma e você começa a tomar conhecimento quem são cada aluno. Quem são? A distinção entre alunos. Tem alunos que é interessante que basta ele ver o conteúdo uma vez, ele não precisa mais nem chegar em casa e estudar. Ele já pegou o fio da meada, ele já decorou e na prova ele tira 10. Às vezes você fica até com raiva desse aluno porque você pensa que o aluno é mentido, mas é o nível de aprendizagem que esse aluno desenvolveu. Já tem aqueles outros que, por mais que eles estudem, por mais que eles aprendam, eles não conseguem assimilar o conteúdo. Ele tem uma certa dificuldade, para ele é desafiador aprender algo, principalmente quando não está relacionado com o sistema representacional dele, dessa pessoa. E tem aqueles outros alunos que é isso aí é besteira. Isso aí eu aprendo depois. E às vezes ele nem sabe daquele conteúdo, às vezes ele não tem nenhum conhecimento daquele conteúdo, mas quando for na hora necessária, basta ele dar uma lida rápida, pronto, ele já conseguiu pegar tudo.
Existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de aprendizagem, existem vários níveis de desenvolvimento. Vamos pensar no seguinte. Quando falamos em níveis de desenvolvimento, nós pensamos sobre a questão da zona de aprendizagem. E zona de aprendizagem, existem 3 tipos de zonas de aprendizagem, segundo Vygotsky. Ela fala sobre a zona de aprendizagem real, a zona de aprendizagem potencial e a zona de aprendizagem proximal. Vamos lá. Você sabe aquela pessoa que muitas vezes ela sempre soluciona as coisas sozinho? Você às vezes pensa que esse tipo de pessoa é aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa que não quer ninguém por perto. Só que essa pessoa, ela consegue desenvolver um trabalho meio autodidático. Isso não significa que seja uma autodidata, mas ela é uma pessoa que tudo que ela capta ao seu redor, ela traz para um aprendizado próprio. Ela lê um livro que, mesmo que esse livro não esteja relacionado com o trabalho dela, ela é uma pessoa que ela simplesmente ela faz um paralelo, ela faz uma comparação, ela traz o conhecimento daquele livro e faz um comparativo com o dia a dia dela, com o trabalho dela. E ela consegue desenvolver vários temas em cima disso. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que envolvem interação com outras. Ela costuma assistir palestras, ela costuma assistir conteúdos na internet, ela costuma assistir filmes, séries, ela procura conhecimento de várias formas, ela sempre está em eventos, alguma coisa desse tipo. E esse nível de desenvolvimento, essa zona é a zona de aprendizagem real. Às vezes você pensa que aquela pessoa ela é autodidata, é aquela pessoa que ela consegue aprender por conta própria, mas a autodidata é bem diferente da zona de aprendizagem real. A zona de aprendizagem real ela ainda precisa de uma outra pessoa para transmitir conhecimento. Por exemplo, no momento em que ela vai para uma palestra, no momento em que ela está numa palestra, ela está absorvendo o conhecimento que o palestrante está passando. Ela está assimilando aquilo dali, trazendo para ela levar para o cotidiano. Então, ela é uma pessoa que sempre precisa. O autodidata não. O autodidata é aquele que sempre vai buscar conhecimentos sozinho. É aquela pessoa que realmente reflete sobre algo. É como se fosse um filósofo. Aconteceu um determinado fato, aconteceu uma determinada situação, ela para, reflete sobre aquela situação, critica aquela situação, desenvolve o conhecimento daquilo que ela já tem, em cima daquilo dali, ela contextualiza e ela apresenta. Esse é o autodidata. E outra coisa, outro ponto também sobre essa questão da zona de... Eu falei sobre a zona de conhecimento, a zona de aprendizagem real. Agora imagina uma pessoa que ela chegou num determinado trabalho, o seu mentor, o seu gestor, o seu gerente quer que ela assuma uma determinada função que está acima da competência dela. Então, esse mentor, ele simplesmente chama essa pessoa, fulano, vem cá. Fulano, é o seguinte, eu quero agora que você desenvolva uma atividade dessa forma. Eu quero que você faça isso e eu quero que você faça isso simplesmente para ontem. Mas eu quero que você faça desse jeito, seguindo esse passo a passo. Você consegue? E essa pessoa simplesmente, tá bom, pois eu vou fazer da forma como você está me descrevendo. E ela vai lá, faz, aplica aquilo que o seu mentor fez. Ela conseguiu seguir à risca tudo aquilo que ele falou e entregou o trabalho ou atividade pronta, com perfeição. Essa pessoa, ela simplesmente tem a zona de aprendizagem potencial. Ela desenvolveu essa zona de aprendizagem potencial. Ela recebeu a missão, ela tem essa capacidade de resolver as atividades propostas por outra pessoa. Necessariamente essas atividades propostas não significa que a pessoa vai entregar para você de mão beijada, porque há aqueles outros gestores que ele simplesmente chega para você, olha, eu quero que você resolva essa situação aqui no meu celular. Ah, mas eu não tenho cursos de eletrotécnica, eletrônica, não sei que curso é para mexer em celular. Ah, mas eu quero que você resolva.
Então essa pessoa, ela simplesmente se vê numa pressão para poder resolver essa situação. Ela vai pegar, poxa, eu não sei resolver, o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de quem saiba resolver. Então ela entra em contato com o técnico, ela entra em contato com uma pessoa que tem essa capacidade de resolver. Ela foi lá, entregou, a pessoa resolveu o problema, solucionou o problema do celular, ela trouxe o celular e entregou para o chefe. Essa pessoa, ela resolveu o problema? Aí muitos vão dizer, não, quem resolveu o problema foi o técnico. Mas ela resolveu o problema que o chefe pediu para que ela resolvesse? Resolveu. Então essa pessoa, ela está na zona de aprendizagem potencial. Ela buscou esse conhecimento, ela precisou de uma ajuda. Então ela foi lá, encontrou a ajuda necessária, trouxe e entregou o problema resolvido. Agora vamos falar do seguinte, vamos falar de uma outra zona que ela oscila entre a zona de atividade, zona de aprendizagem real e a zona de aprendizagem potencial. Essa zona, ela é o entre meio. Ela é entre ela fica como se fosse patinando entre as duas. É aquilo que eu falei no início sobre Vygotsky. Ele disse o seguinte, que a distância entre aquilo que você domina e as atividades que você depende da ajuda de outras pessoas para poder resolver. Essa é a zona de atividade proximal. Por exemplo, essa pessoa essa pessoa a quem eu trouxe aqui o exemplo para solucionar o problema do celular, ela nesse momento ela estava em duas zonas de aprendizagem. Ela não tem o conhecimento, mas ela precisou da ajuda de outra pessoa para poder desenvolver a ajuda necessária. Então essa seria a zona de aprendizagem proximal. E ela também teve a zona de aprendizagem potencial, porque ela resolveu o problema proposto para ela. E isso é mais ou menos para poder desenhar como cada um de nós temos essas zonas, podemos desenvolver essas zonas. E isso é fundamental para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Quando você trabalha dessa forma, quando você começa a tomar esse nível de conhecimento, qualquer problema é solucionável. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha em suas redes sociais, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho e até o próximo vídeo. Fui!